Fala, terráqueos! No vídeo de hoje, continuaremos nosso estudo sobre banco de dados. E desta vez, iremos entender como realizar o acesso a um banco de dados através da linguagem de programação Python. Para isso, utilizaremos a ferramenta SQLite, que é basicamente uma biblioteca criada em C que permite o desenvolvimento de um banco local, ideal para aplicações leves e de pequeno porte. Irei explicar, passo a passo, como instalar o SQLite e uma de suas interfaces gráficas disponíveis, como também o funcionamento de alguns scripts em Python para a criação e manipulação dos seus dados. Então, sem mais delongas, fique esperto e simbora para a aula. Primeiramente, acessaremos o site oficial sqlite.org e clicaremos no botão Download, que fica no menu superior da tela. Nesta página, podemos baixar o código-fonte do software, os binários para Linux e também para OS X. Como estamos utilizando o Windows, iremos baixar os arquivos na seção Binários pré-compilados para o Windows. Neste caso, precisaremos baixar dois arquivos, a DLL em si e uma ferramenta de gerenciamento em linha de comando. Após baixar os arquivos, temos que separar 3 deles, conforme mostrado no vídeo, e colocá-los em uma pasta de nossa preferência. No meu caso, criei a pasta SQLite no diretório C e ainda uma subpasta denominada Aulas para facilitar minha organização. Em seguida, acessaremos a opção Exibir configurações avançadas do sistema e clicaremos no botão Variáveis de ambiente. Aqui, clicaremos na opção Path e adicionaremos o local onde os arquivos se encontram. Agora, para ver se tudo deu certo, acessaremos o prompt de comando e escreveremos a palavra SQLite3 para verificar se o sistema reconhece o programa. Sucesso! O SQLite já está pronto para ser utilizado. Com o SQLite devidamente configurado, inicie uma IDE Python de sua preferência, pois iremos para a parte prática. No meu caso, estou utilizando o PyCharm. Na primeira linha do meu código, irei importar o SQLite através do comando import SQLite3. Na linha 3, resolvi criar uma variável denominada path, que armazenará o caminho ou pasta que nosso arquivo será criado. Na linha 4, vamos criar uma variável denominada banco, para a criação de um novo banco de dados, ou para a conexão de um banco já existente. Repare que em ambas as linhas eu utilizei o prefixo R antes das strings. As raw strings, ou strings brutas, são necessárias para que o Python não tente interpretar caracteres especiais após as contrabarras. Sem esse subterfúgio, não seria possível armazenar o endereço do arquivo corretamente, e o programa, consequentemente, não funcionaria. Na linha 5, é necessário criar um objeto do tipo cursor, através do método .cursor. O objetivo desse objeto é criar e manipular tabelas através da linguagem SQL. Da linha 6 à linha 10, através do método .execute, irei criar as 5 tabelas do banco de dados exemplo alto, conforme o modelo apresentado na aula anterior. As 5 tabelas a serem criadas são a tabela cliente, pessoa física, pessoa jurídica, compra e carros, cada uma com seus respectivos campos. Para isso, utilize o comando createTable, seguido do nome da tabela e, entre parênteses, os campos e seus respectivos tipos. No SQLite, o tipo inteiro é declarado como integer, a string pode ser declarada como text e o ponto flutuante é declarado como real. Notem ainda que utilizei o comando ifNotExists. Este comando serve para informar que essas tabelas só devem ser criadas se elas não existirem ainda. Caso contrário, o Python retornaria uma mensagem de erro se eu tentasse executar esse código mais de uma vez.
o código foi compilado e o seu banco de dados foi devidamente criado. Neste script, iremos inserir alguns registros, ou seja, algumas linhas nas nossas tabelas. O início do código até a linha 5 será o mesmo. Assim, eu garanto a conexão com o banco que eu acabei de criar. Da linha 8 até a linha 24, eu alimentarei as tabelas com os novos registros. Para isso, utilizo o método execute do objeto cursor, mas utilizando o comando de inserção de dados. A sintaxe do comando é insert into, o nome da tabela, a palavra values e, entre parênteses, os dados de cada campo que se deseja alimentar. É importante atentar-se para o tipo de dado de cada campo. Lembre-se que os campos do tipo string devem ficar entre aspas, mas estas aspas não podem ser do mesmo tipo da string que iniciou o comando SQL. Desta forma, caso você inicie a string com aspas duplas, deve declarar os dados do tipo text com aspas simples, e vice-versa. Notem que estou inserindo 3 novos clientes, 2 deles pessoa física e um deles pessoa jurídica. De acordo com a modelagem lógica do banco, a chave primária das tabelas pessoa física e pessoa jurídica também funciona como chave estrangeira. Então, tive o cuidado de cadastrar os mesmos valores nas IDs destas tabelas com a da tabela cliente. Existem outras formas muito mais seguras de fazer isso, sem que o banco corra o risco de perder a integridade. Mas para um exemplo didático, não quis aumentar muito o código. É importante verificar também que a tabela compra possui uma chave estrangeira, que determina qual cliente realizou a transação, e a tabela carro possui uma chave estrangeira, que define se o carro foi ou não envolvido em alguma compra de cliente. Todos esses dados e metadados foram devidamente informados nessas tuplas. Por fim, notem que inseri 2 compras. A primeira foi realizada pelo cliente 1, que é o Sr. João da Silva, e envolveu 3 carros, um Uno, o HB20 e o Cruze. Já a segunda compra foi realizada pela revendedora Autocar, envolvendo 2 veículos, um Argo e um Classe A. Na linha 25, utilizei o método commit. É preciso utilizar esse comando para confirmar as alterações na tabela, caso contrário, não funcionará. Agora é só compilar o código que as tabelas terão os registros devidamente inseridos. Neste script, irei mostrar como acessar e visualizar os dados contidos nas tabelas do banco. Nas primeiras linhas, na linha 3 a 6 para ser mais exato, eu incluí uma função bem simples, que serve para gerar um título para minhas tabelas. Ela será utilizada diversas vezes ao longo deste código. No entanto, não é necessária para o funcionamento do mesmo, apenas para uma questão estética. Na linha 13, eu começo a escrever o código que irá apresentar as tabelas na tela, iniciando pela tabela cliente. Através do método execute do objeto cursor, eu escrevo o comando select from, que, como o próprio nome sugere, seleciona dados de um determinado local, no caso, a tabela cliente. Este comando permite que eu pince apenas alguns campos, mas como irei precisar de todos, posso colocar apenas o asterisco. Então, o início do código será select asterisco from cliente. No entanto, a tabela cliente tem uma peculiaridade. Essa entidade foi especializada em outras 2 entidades, a tabela pessoa física e a tabela pessoa jurídica. Por isso, terei que unir os dados da tabela cliente com os dados da pessoa física, através dos campos IDs coincidentes, e, em seguida, repetir o mesmo processo entre a tabela cliente e a tabela pessoa jurídica. É neste momento que entra em cena o comando join. Basicamente, o que o meu código quer dizer é: selecione tudo da tabela cliente, que será apelidada a partir de agora de C, unindo com a tabela pessoa física, que será apelidada a partir de agora de PF, onde o campo ID de cliente for igual ao campo ID de pessoa física. Em seguida, crio uma variável denominada tabela, que irá receber cursor.fetchAll. Na prática, a tabela vai receber uma lista, que contém todas as tuplas que meu código SQL selecionou. O trecho de código da linha 15 a 22 corresponde ao título da tabela e à tabulação da mesma, apresentando os dados selecionados de forma amigável. Através dele, eu percorro a lista da tabela, selecionando cada elemento em sua determinada coluna, de forma alinhada. Da linha 25 a 34, faço o mesmo procedimento, só que desta vez relaciono a tabela cliente com a tabela pessoa jurídica, também utilizando os mesmos comandos SQL. Nesse caso, o código será select asterisco from cliente sc
join, pessoa jurídica, SPJ on c.id igual a pj.id. Ou seja, selecione tudo da tabela cliente, que será apelidada a partir de agora de C, unindo com a tabela pessoa jurídica, que será apelidada a partir de agora de PJ, onde o campo ID de cliente for igual ao campo ID de pessoa jurídica. Simples, não é? Na linha 37, eu seleciono todos os dados da tabela carro. Neste caso, vou apresentar apenas os carros, sem vincular com mais nada. Então basta utilizar o código select *from carro. As próximas linhas são destinadas à apresentação na tela dos campos ID, marca, modelo, ano e valor, assim como feito anteriormente. Na tabela compra, no entanto, eu vou fazer algo mais ousado. Minha ideia é apresentar cada compra e abaixo dela enumerar todos os carros envolvidos na transação. Para isso, utilizarei dois laços de repetição. O primeiro deles irá percorrer a variável tabela, elemento a elemento. Essa variável, por sua vez, contém uma lista com todos os registros da tabela compra, que foram selecionados a partir do comando select *from compra, na linha 49. O pulo do gato vem dentro da estrutura for, que inicia na linha 53, pois ele, como eu acabei de dizer, irá percorrer os elementos da lista tabela e printá-los de forma tabulada na tela. No entanto, no final de cada registro impresso, será iniciado um novo laço de repetição, que selecionará todos os registros da tabela carro em que a chave estrangeira compra FK foi igual ao campo ID do registro da tabela compra atual, ou seja, do registro atual iterado. Para isso, precisei inserir na linha 58 o seguinte código SQL: select *from carro where carro.comprafk igual a linha 0. Na prática, esse código está dizendo para selecionar todos os campos da tabela carro, mas apenas os registros em que o campo comprafk, que é uma chave estrangeira, forem iguais ao item 0 da lista da tabela, que é justamente o campo ID do registro atual da entidade compra. Notem que eu precisei utilizar uma string formatada. Isso ocorre porque no código SQL eu preciso que o parâmetro de seleção da chave estrangeira seja modificado a cada iteração, não podendo, portanto, ser um valor estático. Agora vamos executar o código e verificar se tudo deu certo. Notem que os campos foram apresentados corretamente e de forma bem amigável, assim como previsto. Isso mostra como é rápido e relativamente simples acessar o dado de um banco, no caso o SQLite, através da linguagem Python. A forma como esses dados são selecionados e apresentados é muito pessoal de cada um e de cada aplicação, podendo inclusive serem ordenados de acordo com a necessidade do cliente. A tabela carros, por exemplo, pode ser ordenada de acordo com a marca, modelo, ano, assim como as demais. Outra forma de verificar os dados é através de uma interface gráfica do SQLite, chamada SQLite Browser. Primeiramente, temos de acessar o site oficial da ferramenta, sqlitebrowser.org, e realizar o download do instalador mais adequado ao seu sistema operacional. A instalação é muito simples e intuitiva, não necessitando de maiores explicações. Esse procedimento de baixar e instalar a ferramenta dura apenas poucos minutos. Após finalizado, você deve acessar o DB Browser for SQLite e clicar no botão Abrir banco de dados. Selecionando o arquivo que estamos trabalhando, no caso, o exemplo auto.db. Verifique que aqui temos acesso não só a todas as tabelas do banco, como a seus campos, tipos e até mesmo o comando utilizado para criá-los. Caso queiramos acessar os registros contidos em algumas destas tabelas,
basta clicar na aba Navegar dados e selecionar a tabela desejada. Esta ferramenta, apesar de simples, é bem completa. Aqui você pode criar um banco, tabelas, inserir e visualizar registros com os filtros que julgar necessário, seja através de opções da própria ferramenta ou através de código SQL. Enfim, o SQLite Browser é uma interface gráfica de gerenciamento de banco de dados padrão. Mas como não é o foco deste vídeo, não irei me aprofundar na explicação desse software. O importante é perceber que a criação do banco, bem como a inserção de todos os dados via Python, de fato funcionou, como acabamos de comprovar. Voltaremos a essa ferramenta mais tarde. Agora que já comprovamos que tudo está funcionando perfeitamente, que tal melhorar o código para que possamos inserir dados dinamicamente? Começarei a análise desse script a partir da linha 12. Haja vista que as linhas anteriores já foram devidamente dissecadas ao longo deste vídeo. A primeira coisa que faço é chamar a função título para apresentar um cabeçalho para o meu menu de inserção de dados. Em seguida, irei realizar uma sequência de código que vai se repetir algumas vezes. O objetivo dela é garantir que o usuário entre com uma das opções que solicitei. Para isso, inicialmente, seto a variável escolha com uma string vazia. Depois, na linha 14, inicio um laço de repetição do tipo while, que repetirá a pergunta cadastrar novo cliente, sim ou não, enquanto o usuário não informar os caracteres S ou N. Vale salientar que, para garantir que a escrita seja sempre em caixa alta, estou utilizando o método upper no comando input. Uma vez que o usuário informou algum caractere válido, na linha 16, verifico se esse caractere é a letra S, através do desvio condicional se. Caso a sentença seja verdadeira, quer dizer que o usuário deseja cadastrar um novo cliente. Dentro dessa estrutura de controle, irei realizar a seguinte sequência. Primeiro, irei alimentar a variável id com um número. Note que este número será armazenado no campo id do cliente, que é uma chave primária. E por ser uma chave primária desta tabela, este campo precisa ser único. O certo era eu criar uma função que buscasse o último número cadastrado no campo id da tabela cliente e incrementasse mais uma unidade. Mas como se trata de um exemplo didático, decidi iniciar em 5, porque sei que a tabela contém apenas 3 registros de cliente, com os IDs de 1, 2 e 3, respectivamente. Em seguida, na linha 18, iniciarei um loop infinito, através da linha while true. Isso é possível, pois o laço de repetição while irá repetir o que está dentro de sua indentação até que a sentença que ele analisa não seja mais satisfeita. Como eu substituir a sentença pelo valor booleano verdadeiro, esse laço se torna um loop infinito. Desta forma, ele só será finalizado de duas maneiras, se eu fechar o programa ou se eu utilizar o comando break. Dito isso, vamos ao entendimento do que ocorre nesse laço. A partir da linha 22, eu repito a lógica adotada anteriormente, só que neste caso, o usuário deve escolher entre as letras F e J para informar se o cliente inserido é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Uma vez definida a escolha do valor válido, o programa irá armazenar os valores digitados nas variáveis nome e CPF, caso seja uma pessoa física, ou CNPJ e razão social, caso seja uma pessoa jurídica. Em ambos os casos, precisamos dar uma atenção especial às linhas que precedem a limitação dessas variáveis, no caso, as linhas 25 e 29, mas vamos focar apenas na linha 25. Nesta linha de código, eu utilizo o método execute do objeto cursor para escrever o código SQL insert into, nome da tabela, values, responsável por inserir os valores nos respectivos campos da tabela escolhida. Mais uma vez, preciso utilizar fstrings para que os parâmetros pudessem ser passados dinamicamente no código SQL. Mas aqui, vale uma atenção especial à questão das aspas. Notem que estou utilizando aspas por fora das chaves que estão sendo responsáveis por interpolar as variáveis CPF e nome na string. Isso é necessário, pois estes campos são do tipo text, e por isso tem que possuir aspas na sua passagem de valor. Lembrando ainda, em relação às aspas, que é necessário alternar entre aspas simples e aspas duplas, para que o Python não se atrapalhe e acabe fechando a string do código SQL, ao invés de iniciar outras relativas aos dados. Nas linhas 30, 31 e 32, pergunto ao usuário o endereço e telefone do cliente. Percebam que esta informação será dada independentemente do tipo do cliente. Por isso, está fora da indentação do comando if-else. Já na linha 33, eu confirmo a inclusão dos dados por meio do método commit.
Por fim, pergunta ao usuário se ele gostaria de cadastrar um novo cliente. Caso o usuário escreva N, o programa irá sair do laço de repetição através do comando break. Caso ele diga que sim, o programa irá incrementar uma unidade à variável id e retornará para o início do while true, tantas vezes quanto o usuário solicitar. Agora, vamos executar o programa e inserir alguns novos registros na tabela cliente. Aproveito para testar meu trecho de código que garante que o usuário escreva apenas uma das letras especificadas. Em seguida, insiro dois registros de cliente, João como pessoa física e loja de peças como pessoa jurídica, cada um com seus respectivos dados. Por fim, através do código de visualização de dados, verifico se os dados foram de fato inseridos na tabela cliente. Maravilha! Deu tudo certo. Em nosso último script dessa aula, iremos analisar como excluir registros das tabelas do nosso banco. Para isso, mantive a estrutura inicial de código do exemplo anterior, realizando modificações a partir da linha 15. Nela, pergunto ao usuário se ele gostaria de excluir algum registro da tabela cliente. Caso o usuário escreva S, entraremos no laço de repetição while true e solicitaremos o ID do cliente que desejamos deletar. É importante ressaltar que o campo ID é do tipo integer. Por isso, se faz necessária a conversão do dado digitado pelo usuário no comando input. Para isso, utilizaremos o comando int. Desta forma, o valor digitado pelo usuário será convertido para um valor inteiro. Quando realizamos a exclusão de uma tupla, o ideal é que façamos isso dentro de uma estrutura try-except. Assim, o script irá tentar realizar a exclusão, e caso esta não possa ser realizada por algum motivo, seja ele devido a alguma restrição de integridade da tabela ou por qualquer outro problema, o programa entrará na exceção, ao invés de simplesmente travar. Como a tabela cliente está ligada às tabelas pessoa física e pessoa jurídica, realizarei uma exclusão tripla, tendo como dado em comum o valor do campo ID. Para isso, nas linhas 20, 21 e 22, escrevo o código SQL delete from tabela where id igual a variável id. Na prática, estou dizendo para deletar o registro das tabelas informadas, onde o campo id foi igual ao valor informado pelo usuário. Como cada cliente só pode ser uma pessoa física ou jurídica e não ambos, o que vai ocorrer na prática é que uma dessas seleções não vai retornar nenhum registro para ser excluído. Isso é claro se o usuário informar um valor de ID que exista no banco. Caso contrário, nada será excluído. Na linha 24, printo na tela uma mensagem que o registro foi excluído com sucesso. Mas caso, por algum motivo, o programa não consiga realizar a exclusão, iremos tratá-la da seguinte forma. Vamos solicitar que o Python nos retorne o número de erro encontrado através do método SQLite3.error e informá-lo na tela juntamente com a mensagem que não foi possível excluir o registro requerido. Por fim, pergunto ao usuário se ele quer excluir mais algum cliente, e dependendo de sua resposta, o programa permanece ou não neste loop infinito. Para testar o nosso código, vamos executá-lo e tentar excluir o registro 5, que é a pessoa física João. Em seguida, vamos visualizar os dados da tabela e verificar se o procedimento deu certo. Reparem que o registro de João não se encontra mais na tabela, comprovando sua exclusão com sucesso. Bom, por hoje é só. Espero que tenham gostado do vídeo. Até mais! Laika